lições que nós podemos aprender com essas 5 mulheres. A primeira lição que nós podemos aprender: tenha coragem e ousadia para se posicionar. Então nós precisamos, como mulheres, ter coragem e ter ousadia para tomar uma posição nas mais diversas situações que nós enfrentamos. Ter coragem não significa que nós não tenhamos medo, porque a coragem não é a ausência de medo. Mas ter coragem é enfrentar situações de medo, é enfrentar situações difíceis que nós enfrentamos no dia a dia e encarar essas situações de frente. Não temer, não ficar paralisada, mas encarar as mais diversas situações que nós enfrentamos. Ter coragem, muitas vezes, de se posicionar. Às vezes a gente fica com medo de dar uma posição, de dar a nossa opinião, porque às vezes a gente fica com medo de magoar uma pessoa. Às vezes a gente pensa assim, mas se eu falar isso, essa pessoa vai ficar com raiva, vai ficar chateada, vai ficar de cara feia. A gente precisa ter coragem de se posicionar em amor. Não é através da força, não é através do grito, não é fazendo cara feia, não é ficando emburrada, mas é falando com o amor de Cristo na nossa vida. Então tenha coragem de se posicionar, de falar contra o pecado. Às vezes a gente convive com a pessoa, seja um amigo, seja uma pessoa da família, e que aquela pessoa está vivendo no pecado. E a gente sabe que se ela continuar naquele caminho, ela vai para o inferno, porque ela está caminhando em direção ao inferno. E muitas vezes a gente fica com medo de falar com aquela pessoa, de mostrar o caminho de Deus para aquela pessoa. Então a gente precisa ter coragem de falar de Deus para a pessoa, de se posicionar acerca da palavra de Deus para as pessoas. Não ter vergonha do evangelho. Às vezes a gente fica com vergonha. Mas todo mundo vai ficar sabendo que eu sou crente. Não, minha amada, não tenha vergonha do evangelho de Cristo. Fale, tenha coragem de tomar uma posição, de dar a sua opinião a respeito daquela situação que a pessoa está passando, que você sabe que ela está passando por uma situação pecaminosa. Então, assim como essas mulheres, elas tiveram coragem de se posicionar, nós também precisamos ter coragem. E assim como Deus falou com Josué, sedes fortes e corajosos, nós precisamos tomar posse dessa palavra e sermos fortes e sermos corajosas, assim como foi Josué. O segundo ponto é: ocupe o seu lugar na sociedade, no meio do povo de Deus. Elas foram reconhecidas como herdeiras do pai delas, porque elas tiveram a coragem de ocupar o lugar delas, de assumir a promessa de Deus para a vida delas, de tomar a posse da terra que Deus havia preparado. Então elas ocuparam o seu lugar, elas não ficaram com medo. E todas nós, como mulheres, mulher cristã, nós temos um lugar a ocupar na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja. E nós precisamos ocupar o nosso lugar, deixar o nosso legado para as próximas gerações, deixar o nosso legado na vida dos nossos filhos, na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossos familiares, na nossa igreja. Que nós não sejamos mulheres acomodadas, mas que nós sejamos mulheres que fazem a diferença, que faz a diferença no seu lar, que faz a diferença no reino de Deus. Qual é o legado que você está deixando como mulher cristã
em missão. Qual é o seu legado que você está deixando na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, na vida dos seus amigos? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem em você? Será que elas veem você como uma mulher cristã? Ou elas veem você uma mulher ansiosa, uma mulher medrosa, uma mulher que tem que ter cuidado para falar as coisas, senão ela vai ficar com raiva, vai ficar chateada? Que legado que nós estamos deixando na vida das pessoas ao nosso redor? Porque todas nós deixamos um legado. Quando as pessoas olham para nós, muitas vezes elas vão se inspirar nas nossas atitudes. Elas vão falar, poxa, que bacana isso que essa pessoa está fazendo. Eu gostaria de ser parecida com essa pessoa. Ou senão elas vão pensar, não, eu não gostaria de ser como essa pessoa. Eu quero ser bem diferente dessa pessoa. Então, qual é o legado que nós estamos deixando como mulher cristã em missão na vida das pessoas que estão ao nosso redor?